A Polícia Civil deu hoje à tarde novas informações sobre a prisão de 4 pessoas envolvidas na morte de um casal de São Pedro. Foi um crime milionário. As vítimas José Eduardo Pavan e Rosana Ferrari foram enganadas e roubadas pelos próprios advogados. A equipe do Gustavo Nolasco tem as informações para a gente ao vivo, direto de Piracicaba. Ele que acompanhou a coletiva de imprensa da Polícia Civil durante a tarde, está acompanhando esse caso já tem um tempo. Conta tudo para a gente. Gustavo, boa noite para você. Boa noite, Natália, para você e para todos. Olha só, esse casal suspeito de ser o mandante do crime foi preso na manhã de hoje na cidade de São Carlos. A história começou em 2013, quando as vítimas adquiriram vários flats, venderam esses imóveis, mas esses imóveis nunca foram entregues. É aí que entra em cena esse casal, para defendê-los nesse processo. Só que com o passar dos anos, o patrimônio dessas vítimas foi sendo transferido para esse casal de advogados, que agora é suspeito de ser o mandante desse crime. A polícia prendeu outras 2 pessoas suspeitas de serem os executores desses assassinatos. Na tarde de hoje, pela primeira vez, a polícia falou sobre esse caso. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Polícia! A pistola vai estourar, hein? Abre a porta aí. Vem pra cá, põe a mão na cabeça. Vira de costa. Quem vai estar na cabeça? Mão na cabeça, Diogo. Tira a mão na cabeça e vai pro vinagre. Como você chama? Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nas primeiras horas da manhã, no Jardim Munique e neste condomínio de alto padrão em São Carlos. E também em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Polícia! Polícia! Polícia, larga a mão! Mostra a mão! Mostra a mão! Um helicóptero da polícia deu apoio às equipes. Os alvos são apontados pela investigação como os executores e os mandantes da morte de José Eduardo Ometo Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61, casal de Araraquara, assassinado em abril na chácara da família, na zona rural de São Pedro. De acordo com a investigação, os mandantes do crime são os advogados Hércules Praça Barroso e a esposa, Fernanda Barroso. Eles foram presos na casa em que moram em São Carlos. 4 veículos foram apreendidos, além de joias, celulares e computadores, facões e 3 armas, uma pistola, um revólver calibre 38 e uma espingarda de uso restrito. A senhora tem algo a declarar sobre o que está acontecendo? O senhor tem algo a declarar? Nada. A polícia está falando que o senhor é suspeito de ser mandante desse crime. Tem que ter prova, né? Não tem prova nenhuma nesse sentido. A polícia também fez buscas no escritório do casal. Foram analisados processos em que os investigados representavam as vítimas. A investigação descobriu que o casal de advogados fraudava guias de pagamentos de processos que sequer existiam e até uma decisão judicial para conseguir o dinheiro das vítimas. Dessa forma, recebeu R$2.800.000, além da transferência de imóveis avaliados em 12 milhões. As vítimas, em conluio com os advogados, criaram empresas para blindar o patrimônio. Então, as vítimas sabiam muito bem o que estavam fazendo. Exato, que estavam passando os seus bens para os advogados com a intenção de não pagar os credores. Então, nesse primeiro momento, as vítimas participaram sim do conluio. Só que, pela nossa investigação, a hora que a justiça falou, ok, esses bens são dos advogados, os advogados falaram, nós não vamos devolver. E o que a gente faz? As vítimas não têm ascendentes, não têm descendentes, vamos eliminar as vítimas. Após a transferência do patrimônio, os advogados teriam encomendado a morte do casal. Estão sendo investigados, por uma acusação de fraude e também de apropriação indébita. Mas não há nada que indique que eles tenham feito isso, tendo em vista que havia uma relação de escritório de advocacia com aquele casal que faleceu, que foi encontrado em São Pedro. A documentação vai comprovar isso e também as demais provas. Segundo a polícia, os executores são Carlos César Lopes de Oliveira, de 57 anos. Ele trabalha como motorista particular e foi candidato a vereador nas eleições do ano passado em São Carlos. E Edinaldo José Vieira, de 54. As vítimas foram vistas pela última vez na tarde do dia 4 de abril. Saíram de Araraquara, onde moravam, em direção à chácara no município de São Pedro, distante 120 quilômetros. No caminho, pararam em um sítio do casal, também na zona rural de São Pedro. No local, teriam sido vistas na companhia de um dos investigados. Foi a última vez que as vítimas foram vistas com vida. Os fatos ocorreram numa outra propriedade da vítima, também lá nas proximidades, também no município de São Pedro, cuja propriedade se encontra no nome dos investigados. Então, não seria interessante para os investigados
localizar os corpos na propriedade que é do nome deles, porque queriam realmente despertar atenção e direcionar as investigações. Então, a forma de mover não é uma ocultação de cadáver, uma remoção do corpo do local onde realmente eles foram mortos para dentro da residência deles, para jamais este local onde eles foram mortos aparecer na investigação. Os corpos de José Eduardo e Rosana foram localizados 2 dias depois, na noite do dia 6, no interior do veículo, com marcas de tiros e mãos amarradas. O irmão de Rosana falou com a nossa equipe na manhã desta terça-feira, mas não quis mostrar o rosto. Segundo ele, Fernanda Barroso, suspeita de ser uma das mandantes do assassinato, chegou a ir ao velório do casal e queria ter acesso à empresa das vítimas. Ela veio me procurando, mas eu não cheguei a conversar com ela. Ela conversou com meu filho, conversou com a funcionária querendo ir lá, mas a funcionária lá falou, não posso abrir lá. Mas ela queria ir lá. De acordo com ele, os advogados trabalhavam para a família há mais de 10 anos. A gente não tinha esse conhecimento dessas transferências para advogado. A gente não sabia. Sabia que tinha esse processo aí que estava... A minha irmã falou se ele ganhava, né, ia voltar a vida deles ao normal, mas agora os porquê a gente não tinha conhecimento. Foi um crime premeditado, que eles premeditaram há muito tempo, eu acho. A minha irmã nem ele merecia isso. Os investigados vão responder por homicídio qualificado, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação de cadáver. A partir de todo o material apreendido hoje, dos veículos identificados, das pessoas, dos celulares e documentos apreendidos, serão novamente analisados e haverá um prosseguimento nas investigações, né, para confirmar algumas suspeitas, alguns indícios. Certamente surgirá novas provas aí e novos rumos da investigação. A polícia continua, portanto, essa investigação, né? Um dado relevante também divulgado pela polícia é que o imóvel onde o crime teria ocorrido, inclusive, faz parte dessa transferência de imóveis. Portanto, esse imóvel que era das vítimas, aonde foram assassinadas, foi transferida a esse casal de advogados. Teve uma decisão também em segunda instância, dias antes do crime, que colocava todo esse patrimônio à disposição do casal de advogados. E como, né, a delegada informou, esse casal de vítimas não tinha aí descendentes, o medo que esse casal de advogados tinha era ter que devolver todo esse dinheiro. E por isso, a partir daí, passaram a arquitetar esse plano de morte, né, para ficar com todo esse patrimônio. A gente também tem outras informações a respeito da defesa desse casal, né? O advogado deles informou que deve, aliás, pedir habeas corpus amanhã, já que a prisão é temporária e os 4 devem ficar presos inicialmente por 30 dias. Depois, essa prisão pode ser convertida em preventiva, caso a polícia assim julgue necessário. Tem ainda a investigação de outros 2 suspeitos pelo crime, só que a polícia ainda não divulgou a identidade desses suspeitos, porque, segundo a investigação, isso pode comprometer todo o trabalho da polícia. Nós tentamos também contato com as defesas de César e Edinaldo, os apontados por serem os executores desse crime, mas a nossa equipe não conseguiu localizá-los. Claro que a gente segue acompanhando esse caso, que chocou toda a região, né? Afinal, um casal de idosos foi morto, como você disse, Natália, por vingança, por ganância, né? Por conta de todo esse dinheiro, um rombo aí no patrimônio desse casal de 15 milhões de reais, que agora a família também espera justiça em relação a esse valor. A polícia pediu o bloqueio desses bens, portanto, esse dinheiro que hoje está na conta do casal de advogados não pode ser movimentado por nenhuma das partes. A gente segue acompanhando e vai atualizando o nosso telespectador a respeito do avanço dessa investigação. Até porque tem muita coisa para ser esclarecida ainda, tem muita coisa em sigilo, a polícia falou durante a coletiva hoje, mas realmente uma história inacreditável envolvendo ganância, envolvendo fraude, essas 4 pessoas presas e os principais suspeitos, mandantes do crime, advogados da própria família, do próprio casal. Isso realmente é chocante e claro que a nossa equipe então segue acompanhando os próximos passos da polícia, ainda tem muita coisa para ser esclarecida e a gente vai atualizando. Muito obrigada, viu, Gustavo Nolasco e toda a equipe pela atualização aqui no IPTV2.